Fala galera, tudo bem? Sou o Gilberto Takatsu, tô aqui no canal da Asus Brasil ROG com um visitante ilustre, que é o Alexandre Zibert da NVIDIA, para falar de lançamento, ROG Strix GeForce RTX 4080 Super. Então se você quer saber mais sobre esse produto, acompanhe a gente aí no vídeo. Dica Asus. Quer receber conteúdo sobre os melhores hardwares e periféricos direto na sua For You? Então segue a Asus no TikTok. Tem muito conteúdo para você curtir tudo sobre o universo gamer de PCs. Segue a gente lá! GeForce RTX 4080 Super, versão OC, essa daqui. Zibert, me fala, cara, o que mudou da nossa GeForce RTX 4080 para GeForce RTX 4080 Super? O que a linha Super trouxe de novidade pra gente? Bom, as versões Super, né, das GeForce RTX da série 40, a gente, né, deu uma rebalanceada nas especificações, né, deu uma turbinada ali nas placas, justamente para encaixar melhor em cada segmento de mercado. Tem 3 modelos, 4070 Super, a 4070 Ti Super e a 4080 Super, que é essa daqui. Dessas 3, a 4070 Super foi a que recebeu mais ganho de desempenho, 20% a mais de núcleos, e manteve o preço antigo da 4070, e a 4070 normal, ela continua em linha e teve uma reduçãozinha de preço. A 4070 Ti Super, ela ganhou mais memória, ganhou um barramento de memória mais largo, né? 256 bits, 16 GB, e um pouquinho mais de núcleos. Ela manteve o mesmo preço da 4070 Ti e ela substitui. Então a 4070 Ti normal foi descontinuada e a 4080 Super, ela teve um pouquinho a mais de núcleos, porque assim, ela é a implementação completa do chip, né, da AD103. Então ela não tem nenhum, né, SM, nenhum núcleo desativado porque está danificado. Ela usa apenas chips perfeitos e ainda teve uma redução de preço. A 4080 normal tinha um MSRP, né, nos Estados Unidos de $1.200, a 4080 Super baixou para $999. Lógico que isso é o MSRP, eu sei que a Strix ela é um pouquinho mais cara, mas aí sim tem uma série de diferenciais para isso. Eu vi que também na parte de memória teve um ganho. Sim, ela usa memórias mais rápidas, né? Embora manteve 16 GB, 256 bits, mas ela tem as memórias mais rápidas GDDR6X que existem hoje, que são de 23 gigabits. Isso é interessante, porque isso daí também ajuda na performance no montante geral. Sim, e principalmente em 4K, né? Em resolução mais alta, você precisa de muita banda de memória, então não precisaram aumentar o barramento, né? Não precisaram pegar um chip maior ainda, que consumiria ainda mais energia, mas conseguiram aumentar um pouco a banda, assim você tem um desempenho, essa placa para jogar em 4K vai tranquilo, tudo no máximo. Ela é a melhor placa para games, né? Porque a 4090, ela tem aquela pegada mais profissional, inteligência artificial, enquanto que a 4080, para quem quer jogar mesmo, tá excelente. E aí, falando um pouquinho de especificação da linha Strix, né? O Zibert falou que é um pouquinho mais cara do que a MSRP, mas ela entrega mais. Então é uma placa que ela tem uma construção diferente. Então tem um PCB aí de 12 camadas, né, para ser um PCB mais curto, você colocar todos os componentes nela. Acaba aqui, ó. Então, pensa, né? Você tem o PCB mais curto com 12 camadas, você tem um VRM de 18 fases com 70 amperes cada, utilizando o DRMOS, né, que é aquele encapsulamento, aquele componente que une, né, os componentes de alta tensão e baixa em um só. E aí você tem uma melhor entrega, né, de energia, o componente mais frio, né, e você tem menos ruído. E aí facilita, né, na construção da placa. Além disso, você tem os capacitores de 15.000 horas. São capacitores muito mais duráveis do que os utilizados normalmente. Tem aquele negócio que não é recomendado usar aqueles divisores, né, dos cabos para a placa de vídeo. Como ela tem um adaptador para 3 conectores, o ideal é que você traga 3 cabos dedicados da fonte para cada um, né? Mesmo cada um que o cabo conector. tenha, né, o adaptador, aquele splitter, né, não utilizar aquele splitter para alimentar, né, esse adaptador de três conectores, porque se você utiliza um para 2, você acaba... A corrente vai toda, né, num lugar só. Num lugar só, e aí você prejudica tanto a fonte como a placa de vídeo. Além disso, toda a parte de dissipação, né, que é
já é utilizada na linha Strix, que é onde você tem o Vapor Chamber, né, que ele é um projeto patenteado pela ASUS. O Vapor Chamber ele dissipa o calor da GPU e das memórias, e no dissipador de calor ele tem uma parte que dividida, né, umas aletas que encostam em cima do VRM para resfriar o VRM também, porque o VRM, se ficar muito quente também, ele começa a alterar a entrega de energia para os componentes. Porque nas 4080s você tem VRM dos dois lados da GPU. E legal que ele tem uma extensão, né, justamente para tocar os MOSFETs de cada lado. E tô vendo aqui que o dissipador ele é bem alto, as aletas são super finas e muito espaçadas. Um projeto bem feito para facilitar o fluxo de ar, né, até pelo... Isso é uma coisa que a NVIDIA, digamos assim, recomenda a todos os fabricantes que façam, né, que como a placa é curtinha, você coloca, né, estende o dissipador de calor e deixa tudo isso aqui livre para o ar correr solto. E ele ajuda a dissipar melhor o calor da GPU. Tanto que a gente está falando isso, mas vocês não estão visualizando, né? Você pode ver que essa parte aqui toda, ela é vazada. Então você tem todo o fluxo de ar que passa direto pelo dissipador e sai por trás da placa. E aí, geralmente, ele é sugado pela aquela fan que fica por trás da placa, né? Ou então as que ficam em cima. E isso facilita muito, né, a dissipação de calor. Além disso, para melhorar isso, ela tem as fãs que são chamadas de Axial Tech Fan, onde você tem essa borda, né, esse anel em volta, que ele ajuda a aumentar o fluxo de ar e a pressão hidrostática em cima do dissipador de calor. Então você tem um resfriamento adicional. Além disso, ele vem com um sistema de fãs girando, né, ao contrário. Você tem duas girando para um lado, duas girando para um lado e a outra formando como se fosse uma engrenagem. Essas duas que giram ao contrário, você tem um fluxo de ar saindo por aqui, e as outras que giram para cá, por baixo, aumentando ainda mais a dissipação de calor dessa placa. E eu tô vendo aqui, né, que ela tem essa carenagem inteira, né, e é toda de metal. Ela é toda de metal, né, ela ocupa 3 slots e meio, o exoesqueleto dela, né, onde tem o backplate, tem uma parte de reforço interno, e a parte frontal, ela é feita toda de metal fundido. Então, além, né, dele ser rígido para a placa não torcer, ele ajuda na dissipação de calor. Então, o backplate e todas as outras partes de metal elas são unidas entre elas, né? E ele ajuda a espalhar o calor e resfriar mais a placa. E além disso, né, ele tem o Fan Connect, onde você tem os conectores para as fãs do gabinete. Em vez de você ligar na placa-mãe, por exemplo, ou se você não tiver, né, os conectores na placa-mãe, e você quiser aumentar o fluxo de ar conforme a temperatura da placa aumenta, você conecta os fãs direto na placa de vídeo. E aí você controla pelo GPU Tweak, você pode fazer até a curva de avanço, né, a velocidade com que as fãs giram, conforme a temperatura da placa de vídeo. Isso ajuda muito a resfriar o gabinete. Porque geralmente o pessoal utiliza o quê? Water cooler no processador. Sim. E nem sempre o processador é o item mais quente. Então aí o que acontece? O processador tá lá gelado, bonitão, e a placa de vídeo tá lá suando. E os fãs do gabinete estão girando devagar, Os fãs do gabinete estão lá, nossa, tá tudo frio, não tem problema nenhum. E aí você tem o problema de superaquecimento da placa de vídeo e aí você acaba perdendo desempenho com isso. Um detalhezinho legal dos conectores de monitor, né, que tem 2 HDMIs e 3 DisplayPorts. Exato, são 2 HDMIs 2.1 e 3 DisplayPorts 1.4. A GPU em si suporta até 4 monitores. Porém, se você quiser ligar, por exemplo, tem 2 monitores HDMI, 2.1, por exemplo, você pode ligar os dois pelo HDMI e você não tem aquela diferença, né, de comunicação das portas diferentes, ou então 3 DisplayPorts, para quem gosta de simulador, né? Monta aquele 3 monitores, que fica um negócio muito legal. A gente já teve a oportunidade de brincar aqui. É bom ter, né, as mesmas interfaces para cada tela, né? Você Exato. Não ficar misturando, porque às vezes um suporta uma resolução maior do que a outra. Ou a taxa de atualização é diferente. Por exemplo, o HDMI suporta até 120 Hz e no DisplayPort vai até 144, né? Ou vice-versa, dependendo da versão ou do equipamento, né? Então, utilizando a mesma interface é até mais fácil para o PC reconhecer e organizar tudo, fica mais tranquilo. Essas foram as especificações aqui da nossa nova ROG Strix GeForce RTX 4080 Super. Eu vou rodar uns testezinhos aí e deixar para vocês terem noção aí de temperatura, né, quantos frames, só para a gente ter uma noção, e a gente já volta.
Então, o que te aflige? Tá indo onde, porra? O que foi? Se perdeu? Ainda bem que não foi. Bom, galera, essa daí foi a nossa ROG Strix GeForce RTX 4080 Super, tem que lembrar disso sempre, senão a Nvidia me enforca aqui. Enquanto isso eu falo só 4080. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve nas nossas redes sociais, ativa o sininho aí para você receber as notificações e até a próxima.